Mateus 5, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? Irmãos, o Sermão do Monte é a maior coletânea de princípios básicos do cristianismo. Jesus nos revela como nós cristãos devemos ser, como devemos agir. E no Sermão do Monte encontramos um resumo do ensino do nosso Senhor Jesus sobre o reino de Deus. Nós sabemos que o grande alvo da humanidade é a busca da felicidade. Todos nós ansiamos obter a felicidade. Todavia, é trágico nós observarmos como as pessoas, e às vezes até nós mesmos, estamos procurando por ela. A vasta maioria, infelizmente, está buscando de tal forma que essa busca só produz infelicidade. Buscamos as coisas deste mundo, muitas vezes por atalhos, para evitarmos esforços ou dor. E essa busca, talvez com atalhos, elas nos tornam felizes por curtos prazos, né? Proporciona uma felicidade imediata, nos proporciona uma felicidade passageira. Contudo, ela só tende a intensificar os problemas que nós já enfrentamos. E aí é que entra o caráter enganador do pecado. Sempre nos oferece uma facilidade imediata, mas sempre nos conduz à infelicidade e à condenação. O Sermão do Monte, por outro lado, diz que alguém que deseja ser feliz, aí está o caminho certo. Ele nos dá o caminho das pedras. Realmente, somente os bem-aventurados é que são felizes. Jesus espera que todos os seus seguidores manifestem as qualidades que estão descritas nas bem-aventuranças, que assimilem os seus ensinamentos e os coloquem em prática. O Sermão do Monte não é uma lista simples de regras, mas sim uma revelação do coração de Deus e um chamado a uma vida em retidão. A primeira, e é a qual nós vamos nos concentrar hoje, vamos meditar sobre ela, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E não é à toa que essa seja a primeira das bem-aventuranças, pois ela é a chave para a compreensão de tudo o que virá nas próximas. É uma condição necessária, sem a qual as outras não ocorrerão. Nosso Senhor é tão sábio que não as colocou ali, naquela posição que nós lemos, por mero acaso, mas há nelas uma perfeita sequência lógica e espiritual. A que nós acabamos de ler é a primeira das bem-aventuranças, devido à razão de que ninguém pode entrar no reino de Deus, também chamado de reino dos céus nos outros evangelhos, a menos que seja possuidor da qualidade nela expressa. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês fixassem hoje. Não existe no reino de Deus nenhum participante que não seja humilde de espírito.
E essa é uma característica fundamental do crente. Nós vamos entender o que ela significa, né, mais à frente. Mas é uma característica essencial do cidadão do reino dos céus. E ela nos indica, sim, num primeiro momento, uma ideia de esvaziamento. Ao passo que as demais bem-aventuranças, que nós vamos ver nas próximas pregações, elas nos indicam para uma ideia, nos apontam uma ideia de preenchimento. Por isso ela é uma condição necessária para as próximas, né? Mas o que significa esse esvaziamento? Esvaziar-se de si mesmo é compreender a nossa total e completa dependência de Deus. É reconhecer que nada representamos na presença do Senhor. Nada representamos na presença dele. É duro, né? Pesado, mas no final vai melhorar. Nós vamos entender. E é a partir desse entendimento de que nada representamos na presença do Senhor, é que Ele poderá derramar bênçãos em nossas vidas, nos preencher com seu amor, com sua verdade. Não... Parou. Som. Voltou. Obrigado. Opa. Efetivamente, irmãos, não dá para colocar um vinho novo em um recipiente que ainda não foi inteiramente esvaziado, né? Não dá para nós recebermos as bênçãos do Senhor se o pecado que é imanente ao ser humano, a gente não conseguir retirá-lo das nossas vidas. Quero iniciar, então, dizendo o que não é, primeiro, para depois afirmar o que é ser pobre de espírito. É importante que as qualidades das bem-aventuranças não são características naturais do homem, né? Ou seja, elas não são inatas, elas não nascem conosco. Os humildes de espírito não são aqueles indivíduos que já nasceram assim. Ser pobre de espírito também não significa privação financeira, nem necessidade material. Ser humilde de espírito não significa a necessidade de que haja a supressão da própria personalidade. Ou seja, não temos que trocar nossos nomes, nossos temperamentos, não temos que fingidamente mudar nosso modo de ser, né? Não é isso que o texto está nos revelando, que vai nos revelar, né? Todos nós temos as nossas personalidades, uns mais calmos, outros mais agitados, outros mais temperamentais, mas não é isso que o texto nos revela, porque essas coisas são externas, essas coisas provocam mudanças que impressionam o mundo e também chega às vezes a impressionar os crentes, né? Porque é vista como uma extrema demonstração de humildade. Nós temos sempre a tentação de pensar que o único indivíduo que é verdadeiramente humilde é aquele que faz um notável sacrifício pessoal, ou aquele que, seguindo o exemplo dos monges, né, é um exemplo que a gente sempre traz, retira-se dessa vida secular, com suas dificuldades e responsabilidades. Entretanto, não é esse o método bíblico. Ninguém precisa retirar-se da vida ativa para se tornar humilde de espírito, e nem é necessário mudar de nome. Essas tentativas são mudanças externas, que pode até ter algum valor simbólico, causar alguma impressão positiva, mas jamais consegue enganar o nosso Senhor. O que Jesus está a nos ensinar com essa bem-aventurança é que a transformação verdadeira do humilde de espírito se verifica internamente, no âmbito do espírito. E o que então significa, irmãos, ser pobre de espírito? Nós vimos que não é, né? E a própria Bíblia nos dá essa resposta através de vários exemplos. Eu coloquei alguns aqui, né? Mas tem vários outros. Nós podemos pensar, por exemplo, Moisés, ao receber a tarefa de Deus para tirar os israelitas do Egito,
ele tinha consciência da sua inadequação e insuficiência para guiar o povo. Em Êxodo 3:11, quem quiser abrir para acompanhar, Moisés fala assim, ele questiona a sua capacidade. Ele fala assim, diz assim esse texto: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Davi também tem uma atitude semelhante quando o Senhor se coloca para ele. Ele diz assim: Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Está em 1 Crônicas 17:16. E é exatamente isso que significa ser humilde de espírito. É a completa ausência de orgulho pessoal. Ser humilde de espírito é a consciência de que nada representamos na presença do Senhor. É a consciência da nossa própria nulidade quando chegamos a estar face a face com Deus. É o reconhecimento, irmãos, da nossa falência espiritual. Palavra dura, né? Falência espiritual. É a confissão consciente da nossa própria indignidade diante do Senhor. Isso é ser humilde de espírito. É uma forma profunda de arrependimento, de reconhecimento total e sincero da nossa condição perante o Senhor. Assim como Moisés o fez, Davi também. Essa é a nossa postura que nós temos que ter diante de Deus. Essa pobreza de espírito nada tem a ver com questões materiais, como nós vimos, né? É uma confissão geral da necessidade de como uma pessoa tem do Senhor. Se nós não tivermos essa postura, nós vimos que é impossível estarmos no reino de Deus, né? Isso é ser humilde de espírito, é sentir que nada somos, nada temos, e também olharmos com um olhar de submissão para o Senhor, dependendo inteiramente da sua graça, da sua misericórdia. É reconhecermos que todas as nossas bênçãos provêm dele. Quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós estamos reconhecendo, nós estamos sendo humildes o suficiente ali para reconhecer que nós temos a posse do que Deus nos confia, mas a propriedade é dele, né? A humildade, tem outro exemplo aqui que eu até comentei com a Beatriz ontem. O apóstolo Pedro era um homem por natureza muito agressivo, que se impunha aos seus semelhantes e era dotado de uma forte confiança própria. Contudo, quando Pedro realmente viu o Senhor, foi então que ele rogou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, ser pobre de espírito é isso, é reconhecer essa condição nossa perante o Senhor. É reconhecer que somos pecadores por natureza, reconhecer que nada somos sem Ele. E nesse exemplo de Pedro, ele demonstrou uma forte humildade aqui, uma forte humildade de espírito, porque ele não teve que mudar, ele não mudou, ele continuou sendo quem ele era, porém ele tinha agora ali face a face com Jesus, ele foi humilde, reconheceu que ele não era nada perante o Senhor. E a única maneira, nós vimos o que é ser humilde de espírito, mas a única maneira de nós tornarmos humildes de espíritos é voltando nossos olhos para Deus. Contemple Cristo, todos nós temos que vê-lo conforme ele é descrito nos evangelhos. Os apóstolos, ao contemplarem Cristo, estando ali no dia a dia com ele, eles pediam que o nosso Senhor aumentasse a fé deles. Eles perceberam que a sua fé era insignificantemente fraca. Estando ali no dia a dia, vendo os milagres, tudo acontecendo. Imagine nós, né? Olhe para Cristo. E quanto mais você fixar nele os olhos, tanto mais você se sentirá nulo em si mesmo, e tanto mais humilde de espírito você se tornará. Essa é uma condição sem a qual as bênçãos não ocorrem.
é requisito, uma condição necessária para entrar no reino do Senhor. São palavras do próprio Jesus, né? Do nosso Senhor. Portanto, esse é o primeiro valor a ser buscado em nossas vidas, reconhecendo Jesus como nosso Senhor Salvador e reconhecendo que somos totalmente dependentes dele. Não é possível ser abençoado e abençoar no nome e no poder do Senhor Jesus se não compreendermos isso. Essa lição básica de que caminhar com Deus é submeter-se a Ele, como Deus e Senhor de nossas vidas. Quando quebramos nosso orgulho, quando nós estendemos a mão para nossos irmãos, quando nós perdoamos, isso nós estamos mostrando que nós estamos nos curvando diante de quem é o Senhor. E não estamos sendo nosso Deus próprio, e isso nos afasta do Senhor. E Deus não nos dá apenas uma bênção, Ele nos dá todo o seu reino. Então, situação que estava feia, né? Você tem que reconhecer a tonalidade, mas em contrapartida você vai ganhar a eternidade, o reino dos céus, né? Deus exige essa postura dos seus filhos, mas a recompensa é inenarrável, né? Algo indescritível. Olhe para Cristo, irmãos, submeta-se ao seu senhorio. Então você verá que nada poderá fazer por si mesmo, porque tudo já foi feito. Realmente, você não pode voltar seus olhos na direção de Cristo se sentir sua absoluta pequenez e nulidade. Essa é a nossa condição perante o Senhor. Pequenos, nós somos nada para o grande Senhor dos senhores, né? E nós estamos vendo aí guerras se eclodirem, né? Aquilo tudo é orgulho, orgulho pessoal de todos os envolvidos, né? Que se acham deuses, né? Para determinar a vida de outras pessoas, né? Temos que ter em mente, por outro lado, para nós finalizarmos, que os padrões de Deus são muito elevados. Nós não podemos atingir por nós mesmos. Nós temos que nos apresentar perante Ele com humildade, com o coração aberto e reconhecer a nossa nulidade, né? Porque tudo que era necessário já foi feito na cruz, tudo que era necessário para nós entrarmos no reino do Senhor. Basta nós termos essa postura de reconhecer a nossa própria pequenez, esvaziando do nosso próprio senso de justiça, autoestima ou vanglória pessoal, porque uma vez esvaziados disso, estamos prontos para que Ele nos encha, para que o Senhor nos encha. Amém?